E aí, pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre uma curiosidade da Academia Brasileira de Letras. Na verdade, uma curiosidade que envolve a quebra de protocolo, a quebra de formalidade quanto ao uso do fardão. Isso aconteceu exatamente no ano de 1990 pelo grande Ariano Suassuna. Eu fiquei sabendo dessa história porque, na verdade, alguns anos atrás eu visitei a Academia Brasileira de Letras. Era uma visita guiada, alguns atores iam nos mostrando, né, os ambientes, o salão nobre, a sala do Machado de Assis, a biblioteca, enfim, iam contando algumas curiosidades. E entre essas curiosidades estava essa história que eu vou contar para vocês agora sobre essa quebra de formalidade quanto ao uso do fardão clássico da Academia Brasileira de Letras, certo? Bom, o Suassuna tomou posse em 1990, mas se a gente voltar uns 100 anos, a gente vai entrar exatamente no ano da fundação da Academia Brasileira de Letras, que se deu em 1897. E quem fundou ali, enfim, aquele grupo todo que fazia parte da Revista Brasileira, entre eles, lembrando o Machado de Assis, que foi o primeiro presidente, Joaquim Nabuco, o José Veríssimo, o Olavo Bilac, o Graça Aranha, o Arthur Azevedo, o Visconde de Toné, enfim, Lúcio de Mendonça, essa galera que fazia parte da Revista Brasileira ali. Bom, e aí na Academia Brasileira de Letras, todo mundo sabe, são 40 membros efetivos, os chamados imortais. Para alguém entrar na academia, tem que vagar uma cadeira, ou seja, quando falece alguém. Então, até por brincadeira, né, o Rui Castro, grande escritor, gigante conhecedor da música popular brasileira, enfim, grande biógrafo, o Rui Castro tem até uma frase que ele diz, né, que a Academia Brasileira de Letras não são 40 membros, são 39 membros, 39 imortais e um morto rotativo. Ele brinca com essa questão, né? E lembrando que agora o Rui Castro, ele foi eleito agora em 6 de outubro de 2022 para a Academia Brasileira de Letras, certo? O grande Rui Castro. E também lembrar que o próprio Olavo Bilac, ele meio que ironizava, ele dizia, não, nós somos imortais porque não temos onde cair mortos, né? Ele dizia, o Olavo Bilac brincava com isso aí, certo? Mas qual é o detalhe? A academia surge em 1897, só que o fardão começa a ser usado tipo 20 anos depois, somente em 1916. E o fardão, ele era copiado da Academia Real Francesa, então tinha todos os seus detalhes, né? Por exemplo, era uma casimira inglesa, aquela cor verde oliva, verde garrafa, com 5 carretéis de ouro. Esses carretéis de ouro, eles eram, na verdade, né, importados, esse ouro francês. Era um casacão pesado, um fardão pesado, tanto é que muitos imortais reclamavam do peso do fardão. Tinha ainda a espada, as faixas, as medalhas, os sapatos pretos de canoa, por exemplo, né? E qual é a curiosidade que eu quero contar aqui, certo? Na época do Ariano Suassuna, quando ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1989 e toma posse em 1990, quem fabricava, quem era o alfaiate que fabricava, já havia ali 5 anos já, os fardões, era o Francesco Rosalba, que inclusive acabou falecendo em 2006. E o fardão é um fardão caro. Tanto é que o estado de origem do imortal ou a cidade acaba bancando esse custo, né? Que aí tem vários preços, gira em torno, alguns dizem 50, 70, 80 mil reais. Então é um preço caro a questão do fardão. E o que aconteceu? Em 4 de março de 1989, acaba falecendo Genolino Amado, que era sergipano, fazia parte da Academia Brasileira de Letras, a cadeira 32, era professor, escritor, enfim. E aí essa vaga, ela é oferecida ao Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna chega a dizer que para ele a academia era apenas uma honraria, ele nunca ia se candidatar e tudo mais, mas a vaga foi oferecida para ele. Enfim, convidaram ele, certo? Ou seja, não teria concorrente. Ele vai ser eleito. Tanto é que ele é eleito por unanimidade, ele até brinca, né, que tinha medo até de perder para ele mesmo, o Ariano Suassuna. Bom, quem já viu alguns vídeos do Ariano Suassuna, eu vou deixar até alguns aqui embaixo, no link, né, na descrição, sabem que ele era um stand-up, né, ele era ele falava com grande humor, né, brincadeiras e tudo mais, né. Bom, e aí ele concorre, obviamente sozinho, é eleito por unanimidade, mas aí vem aquela grande dúvida. O Ariano Suassuna, desde os anos 80, ele não usava mais sapatos, usava só sandálias, não usava gravata. Então, como
usar o fardão da Academia Brasileira de Letras, certo? Então, aquela ideia é que ele já não andava tão formal assim. E aí, ele vai tomar posse dia 9 de agosto de 1990 e vem aquela ideia, né? O fardão. Lembra até aquela música do Noel Rosa, né? Com que roupa eu vou agora para a Academia Brasileira de Letras? E o Francisco Rosalba, como era de praxe, o alfaiate liga para o Suassuna e diz: Suassuna, tudo bom? Até tem um vídeo que o Suassuna meio que ironiza isso, ironiza o sotaque dele, dá a entender que o Francisco Rosalba, esse alfaiate, era carioca, ele era filho de alfaiate italiano, mas dá a entender que era carioca pelo sotaque, a forma como o Suassuna chama atenção para isso aí, né? E o Francisco Rosalba, ele liga pedindo as medidas para o Ariano Suassuna, e ele vai dizer: olha, de jeito nenhum, quem vai fazer a minha roupa, o meu fardão, a Edith. Edith era a costureira da família ali do Suassuna. Ou seja, o Suassuna vem com a ideia de que ele vai priorizar artistas pernambucanos, certo? Então ele vai dizer: não, não, deixa comigo, certo? E aí é engraçado, né? Porque ele vai colocar aqui no discurso de posse, lembrando, né, que o Ariano Suassuna tem todo um envolvimento com a literatura nordestina. Reparem que tem aqui a literatura de cordel pendurada, ele fez um movimento armorial, essa valorização da cultura nordestina. Então o Suassuna sempre foi esse escritor, esse pensador que valorizou a cultura do seu estado, a cultura da sua região e tudo mais, né? Reparem o que ele vai dizer no discurso de posse para a gente entender um pouco o pensamento do Suassuna. Quando eu quis que o uniforme que uso agora fosse feito por uma costureira e uma bordadeira do Recife, Edith Minervina e Cici Ferreira, estava levando em conta a distinção estabelecida por Machado de Assis e uma frase de Gandhi que li aí por 1980 e que me impressionou profundamente. Dizia ele, o Gandhi, que um indiano verdadeiro e sincero, mas pertencente a uma das duas classes mais poderosas de seu país, não deveria nunca vestir uma roupa feita pelos ingleses. Primeiro, porque estava se acompliciando com os invasores. Depois, porque estaria, com isso, tirando das mulheres pobres da Índia um dos poucos mercados de trabalho que ainda lhes restavam. Bom, então, lembrando, né, desde 1980, o que diz o Suassuna? A partir daí, passei a usar somente roupas feitas por uma costureira popular e que correspondessem a uma espécie de média do uniforme de trabalho do brasileiro comum. Para mim, a roupa cotidiana seria, então, a farda comum do escritor brasileiro em missão a serviço. E aí o Suassuna acaba, então, chamando, né, a costureira da família, Edith Minervina de Lima, para fazer o fardão. Só que ela fica naquelas, né, assim, qual é o modelo? E até ele diz, né, pegou lá uma foto do fardão do José Lins do Rego, aquele grande autor do Romance de 30, mostrou lá, enfim, né? E a Edith, a costureira, diz: mas eu não sei fazer bordado. E aí o Suassuna consegue achar a Cici Ferreira, que era uma bordadeira de um clube carnavalesco do Recife. E a espada vai ser feita pelo artista plástico Isaías Leal, o chapéu com penacho, né, pelo Dedé de Castro. Ou seja, o que fez o Suassuna? Ele rompe com a tradição da Academia Brasileira de Letras. Ele acaba quebrando os protocolos ali, né? Enfim, mas mantendo-se muito fiel à cultura nordestina. Isso é importante, né? Totalmente fiel à cultura nordestina, certo? Claro que quando ele toma posse e usa o fardão dele, o fardão à brasileira, à nordestina, à Suassuna, de certo modo, alguns vão dizer que ele estava brega, vão dizer que ele estava com chambre de cangaceiro. O próprio Francisco Rosalba, o alfaiate, diz, né, que o Suassuna estava virado num jeca tatu. E o Suassuna ironizou tudo isso, disse ali, né, que na academia tinha gente muito feia e que ele, o Suassuna, era o menos feio de todos ali, enfim, né. Mas tem uma nota positiva: o neto do Ariano Suassuna, o João Urbano, olhou para o Suassuna e diz: vovô, você parece um rei, certo? Bom, até tinham componentes da escola de samba acadêmicos do Salgueiro ali que estavam preparando um samba enredo para a obra toda do Suassuna, certo? Então, quem é que venceu aí? Venceu nessa quebra de protocolo o fardão a Suassuna, o fardão a brasileiro, o fardão a nordestina, certo? Bom, aqui eu quero ainda falar um pouquinho sobre o discurso de posse do Ariano Suassuna. Reparem o que ele diz.
Um dia, lendo Alfredo Bozzi, o grande crítico literário, encontrei uma distinção feita por Machado de Assis e que é indispensável para se entender o processo histórico brasileiro. Ele, Machado, critica atos do nosso mau governo e coisas da nossa má política. Mostra-se ácido e amargo com uns e outros e depois explica. O que diz o Machado? Não é desprezo pelo que é nosso, não é desdém pelo meu país. O país real, esse é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial, esse é caricato e burlesco. E aí o que diz o Suassuna? Como se vê, em tudo eu, Suassuna, tentava mostrar de modo canhestro, simbólico e precário que me é possível, que apesar de ter nascido e criado no Brasil oficial, procuro sempre não esquecer que existe o Brasil real. E é a seu lado, o Brasil real, que me alinho em todas as circunstâncias da minha vida. Bom, então aqui lembrando, né, que na Academia Brasileira de Letras existe uma visita guiada, eu acho que ainda existe, né, que eles mostram o Salão Nobre, a Sala de Chá, a Sala Machado de Assis, a biblioteca. Eu me lembro que eu fui no Real Gabinete Português de Leitura, lindo, maravilhoso, dá vontade de dormir ali. E o Machado ia na época ler nesse Real Gabinete, só que dizem que as obras do Machado foram transferidas lá para a Academia Brasileira de Letras. E depois que o Francisco Rosalba acaba falecendo em 2006, né, entra o Diógenes Cardoso, que até prepara um fardão mais leve, né, de cambraia inglesa. Lembrando que recentemente tivemos também, né, a posse do Gilberto Gil, da Fernanda Montenegro, que acabaram bancando do próprio bolso o fardão, certo? Então essa quebra de protocolo acabou acontecendo em vários outros detalhes também, certo? Bom, e fica aqui então essa homenagem ao Ariano Suassuna. Ele faleceu em 23 de julho de 2014 em Recife, aos 87 anos. Foi sucedido na cadeira, né, pelo Zuenir Ventura, do clássico 1968, o ano que não terminou. E fica aqui, com essa literatura de cordel aqui atrás, essa homenagem para o Ariano Suassuna que, enfim, manteve-se fiel exatamente à cultura nordestina que ele sempre apoiou, que ele sempre propagandeou. Suassuna, vida eterna.